Mas não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê se passa, vos dará a paga. E quando orardes, não falais muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, aparecer com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que nós peçamos. Peçais. E vós peçais. Ai, meu Deus do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo aqui que a gente não entende nada do que é oração. É isso? Porque a gente faz o oposto. A gente age como gentios, repetindo longos trechos, súplicas, clamando, reclamando, pedindo coisas, como se Deus fosse aquele gênio da garrafa que a gente fica fazendo os pedidos, né? E fazendo pedidos para ele atender os nossos desejos. Como se ele fosse aquele garçom do universo. Eu vou te atender aos seus desejos. Não é isso. A gente ainda está distante da compreensão do que é a verdadeira oração. Porque ensinaram para a gente errado, nós fomos condicionados de forma errada. Né? A nossa relação, o nosso entendimento de oração ainda está muito próximo, muito contaminado pelas tradições religiosas, por tudo aquilo que a gente viu dos pais, dos avós, dos parentes, dos antigos. Isso é atávico, isso veio de pai para filho, de pai para filho. As coisas foram sempre os mesmos modelos sendo repetidos, o mesmo entendimento da maneira como temos que nos relacionar com Deus, como algo transcendente, como alguém com quem a gente tem que se humilhar, suplicar, pedir, enfim, para que Ele possa atender. E a gente acaba percebendo que não é bem assim. O objetivo da oração não é esse. O universo ele não trabalha para resolver problemas particulares de ninguém. Deus não trabalha para resolver problemas particulares de ninguém. Porque o universo ele tem princípios imutáveis. E ele funciona do mesmo jeito para todo mundo. Então não é o universo que tem que mudar para resolver o seu problema. É você que tem que se ajustar a ele. Para você ser feliz. Para você viver em harmonia. Então a oração é muito mais uma forma de fazer com que você perceba o quão desalinhado, distante e em desarmonia com o universo você está. E Jesus começa dizendo o seguinte. Não sei por que eu esqueço o meu óculos. Sempre pegou o livro. Quando orares, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga. Hipócritas, Jesus usava muito essa palavra, né? Hoje em dia isso tem uma conotação pejorativa, chamar alguém de hipócrita, a pessoa se ofendida. Mas o que era hipócrita na época de Jesus? Será que eles oravam para aparecer que estavam orando? Boa, é por aí. Hipócrita vem do grego. Hipo quer dizer de baixo. Estou com hipodérmia, abaixo da pele. Né? Hipoglicemia, assim, que toda vez que tem hipo, é algo que está por baixo. Né? E crito quer dizer julgamento, análise, avaliação. A palavra critério vem desse crito também. Então,
A junção dessas duas palavras criou a palavra hipócrita. E o hipócrita, na verdade, é aquele que julga por trás de uma máscara. Ele faz um julgamento debaixo de alguma coisa, que é dessa máscara. Tanto é que hipócritas, na Grécia Antiga, eram chamados os atores. Os atores eram hipócritas, porque eles interpretavam o papel do era real. Então, Jesus quer dizer que essas pessoas são atores. Essa pessoa que está no palco, no púlpito aí, rezando longos trechos para chamar a atenção do público, isso é um hipócrita. Isso é um ator. Quando orares, não seja como os hipócritas, como esses atores, esses personagens. E a visão deles é uma visão filtrada pela lente, por uma lente ilusória, por uma máscara. Eles veem o mundo através de uma máscara. A máscara de um personagem, a máscara de um ator, né? Então, isso são os hipócritas. Então, não sejam como os hipócritas. Quando orares, entre dentro do seu. E o quarto não é só físico. O quarto é isso aqui. Entra dentro do seu quarto. E fica em silêncio. Entra dentro do seu quarto e permanece em silêncio. Não adianta você falar um monte de coisa, pedir um monte de coisas para Deus. Ele sabe o que precisa. Ele não é onisciente. O que é onisciente? Onisciente significa única e exclusivamente que ele sabe tudo. Tudo de cada um de nós. Por que ele sabe tudo de mim? Porque ele está em mim, não é óbvio isso? Onde ele estaria para saber tantas coisas? Ele está em mim, está em você, está em você, está em você, está em cada um de nós. Ele sabe tudo de nós. Mas por que eu vou dizer para ele que, olha, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você me ajude a conseguir aquele emprego, você me ajude a conquistar aquela moça, eu estou apaixonado por ela, você me ajude a me vingar. Tem pessoas que fazem isso. Vingar. Então não adianta a gente transformar a oração, né, numa coisa assim de pedidos, de reclamações, de demandas que você vai. Não é isso. Deus sabe o que a gente precisa. Então permaneça em silêncio. O que é orar em silêncio? Meditar. Jesus estava falando de meditação. Nada mais do que isso. Quem pode desconstruir essa linha de pensamento? Esse raciocínio. Teria que desenvolver uma tese contrária à tese de Jesus. Porque é isso que ele diz. Ipsis literi. Ele disse exatamente que nós temos que permanecer em silêncio, porque Deus já sabe que a gente precisa. Eu vou pedir o quê? Qual a necessidade de eu pedir alguma coisa se ele sabe? Então a oração não é sobre pedir. Até porque pedir, gente, tem um peso totalmente negativo na construção do nosso campo psicológico. Quando você pede, você reforça a crença na falta, na miséria, na fraqueza. Você está reforçando a ideia de que você é impotente, incapaz, pobre, que precisa. Você está de pires na mão. E vocês acham adequado nós vivemos reforçando essa ideia? O ideal não é a gente desconstruir isso e construir uma outra ideia de si mesmo, contrária.
de que nós já somos tudo o que precisamos ser. Olha, se eu sou divino, eu preciso ser mais o quê? Te digo. A menos que eu esteja tentando realizar a vida do hipócrita, do personagem, daquele que está usando uma máscara, enxergando o mundo a partir de uma perspectiva ilusória, de uma visão, realizar um personagem. Então eu quero realizar, e muitos tentam isso. Há pessoas que tentam, quanto mais poder elas têm, mais poder elas querem ter, e assim por diante. Isso não tem fim. Porque elas querem realizar esse personagem. Só que esse personagem é um personagem. Ele é ilusório, não existe. Vocês percebem o tamanho da insanidade de cada um de nós? Nós tentando ser algo, sendo que nós já somos tudo o que precisamos ser. A gente vive uma vida tentando realizar. Jesus dizia o seguinte: olha como esse homem era maravilhoso, gênio, iluminado, e é a base de todo o pensamento filosófico, psicológico e tudo. Ele diz assim: aquele que tentar realizar essa vida irá perdê-la. Mas aquele que perder essa vida se realizará. Que vida que ele está falando? A vida do hipócrita, do personagem, do ator. Não é a vida real. Porque a vida real não precisa ser realizado. De onde vem a palavra realização? Eu falo isso sempre. De geral. Realizar-se é só conhecer o real. É sair do ilusório. É sair do falso. É deixar de usar uma máscara para enxergar o mundo. Enxergar o mundo como ele é, as coisas como são. Enxergar você mesmo como algo extraordinário, eterno, perfeito. Porque todas as imperfeições estão no campo da mente, não no campo do espírito. Mente é mente, espírito é espírito. Mente é feita de registros acásticos, de conteúdos, de informações que a gente acumula a partir das experiências, das percepções que a gente tem, da maneira como a gente qualifica a nossa experiência. A gente vai registrando tudo, aquilo vai no nosso inconsciente carregado de emoção, porque a emoção da raiva vai junto com aquilo que você viveu. A emoção da revolta vai junto com aquilo que te revoltou. Então a gente vai guardando na memória todo esse lixo emocional. É isso que os hindus chamam de karma. Das coisas que a gente arrasta, que a gente guarda dentro da gente e das quais a gente precisa se livrar. É isso que nos traz aqui. Se a gente não tivesse arrastando esse monturo de coisas tóxicas, radioativas, que a gente guarda no nosso inconsciente, a gente não precisaria estar aqui. A gente já está numa condição realizada. Mas a gente vive ainda essa vida ilusória, porque está identificado com a ilusão. Então, Jesus, quando fala o seguinte: fique em silêncio. Seu pai já sabe o que você precisa. Então, a oração não é sobre você pedir algo. É sobre você se aproximar e se alinhar com o Pai que existe dentro de você. A oração é trazer você para a sua verdadeira natureza. É colocar você em contato com o seu eu superior. Isso só é possível em silêncio. Só é possível quando existe essa abstração. Quando você deixa de lado o mundo lá fora. Quando você deixa de lado a vida desse personagem. Porque a gente é cheio de personagens. Tem aquele personagem espiritual que a gente tenta ser o mais espiritualizado. Que bobagem isso. Ah, eu vou espiritualizar o máximo. Isso é uma bobagem. Você já é tudo que você precisa ser.
eu vou ver. Aí você coloca outra máscara para o mundo corporativo. Aí você chega lá, você tem aquela postura, aquele jeito de ser e tal, não sei o quê, dentro da empresa. Com todos os condicionamentos primários que você precisa seguir para estar ajustado aos padrões externos, à perspectiva do usuário, tudo aquilo. Outra bobagem. Aí eu coloco uma outra máscara quando encontra a família, para aqueles falsos sorrisos que a gente usa no convívio familiar, né? Nós homens não, mas vocês mulheres não têm isso. Então é isso. Então a gente está sempre usando uma máscara para se ajustar às mais diversas situações. A gente vive trocando essas máscaras. A gente vive a vida de personagens. E, consequentemente, o problema não é você usar uma máscara, não é você ser um personagem em determinadas situações. O problema é você se identificar com aquilo, se confundir com aquilo e perder a conexão com o que você é. Aí você deixa de ser o que é e se transforma em algo ajustado à sua experiência de vida, ao mundo que você vive. Uma pessoa que, por medo de se bancar, por medo de ouvir o próprio coração e de revelar para o mundo o que ele é, ele começa a interpretar um personagem que possa ser aprovado, aceito, bem avaliado, que as pessoas gostem. Ou seja, é sempre o medo. É sempre o medo direcionando as nossas escolhas, a nossa forma de viver. Nós somos regidos pelo medo. O medo não é nada mais, nada menos do que ignorância. A ignorância só se resolve com silêncio. Você abrir espaço para que se manifeste dentro de você os insights necessários para ter uma compreensão óbvia do mundo. O que vocês vão descobrir é só o óbvio. Ninguém vai descobrir uma fórmula mágica. Vai descobrir algo que teve na cara de vocês o tempo todo e que vocês enxergavam. Porque estavam vendo o mundo sob um véu, sob uma máscara. E não conseguiam perceber aquilo. Aí vem aquele aquela luz que acende. Puxa vida, estava aqui o tempo todo e eu não percebia que a coisa é assim. Não percebia porque você estava distante de você. Você estava vivendo a vida de um falso eu. A vida do ego. Como os hindus chamam, do arrancara. Essa era a vida que nós estávamos vivendo. Uma vida fictícia. Uma ficção. Não estávamos vivendo a realidade. Então, a oração é uma oportunidade. Porque quanto mais você orar da maneira correta, mais você se aproxima de si mesmo. Mais você se aproxima de Deus. Mais você se aproxima da própria natureza. Então, a oração é importantíssima quando ela funciona com esse objetivo. O objetivo de você tornar-se um observador de todos os seus processos psíquicos sem se envolver com eles. Entender que todos esses roteiros que passam pela sua mente são só roteiros de um filme, que não são reais. E que você não é o personagem que está ali sofrendo. Você é aquele que está assistindo o personagem sofrer. Você não é aquele que está ouvindo as vozes na sua vida. Você não é aquelas vozes que existem na sua cabeça. Você é aquele que está ouvindo as vozes. Tudo aquilo que te pressiona no teu campo psicológico não está pressionando você. Está pressionando o teu personagem. A tua consciência, ela só assiste. Assiste e fica ali, ó. Pô, fica quando esse idiota vai acordar. Quando é que essa besta vai sair dessa
né? Hipnose, desse estado hipnótico, né? Ele fica lá. Porque o Espírito é eterno, indestrutível, incontaminável, perfeito. O Espírito é Deus em nós. Não existe no estágio em que nós estamos, com as faculdades que nós temos, isso o próprio livro dos Espíritas explica muito claramente. Existem meios de definir Deus. Então, eles dizem o seguinte: procure se conhecer. Aliás, nos pórticos de Delfos, tem aquela frase que eu estou sempre repetindo aqui: conhecerás a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, porque os deuses e o universo são você. Essa dualidade, essa separação que nós desenvolvemos, essa distância que nós criamos de Deus, estabeleceu um relacionamento ruim que nos distanciou demais de nós mesmos. Reforçou a ideia de que nós somos coitados, pecadores, a gente está com o diabo no corpo, a gente é fraco, a gente é isso, a gente é aquilo. A gente não é isso. Isso são apenas informações com as quais nós estamos identificados. Tira essa identificação. Tira a identificação com a questão do pecado. O que é pecado? Pecado do grego também quer dizer errar o alvo. Quando você erra o alvo, você cometeu o pecado. Jesus diz qual é o alvo. O alvo é o reino de Deus. Não disse? E o reino de Deus está onde? Então, toda vez que você não olha para dentro, você está pecando. Todas as vezes que você perde a conexão com a sua verdadeira natureza, com o seu eu real, com o seu eu divino, e se envolve, se identifica com esse eu ilusório que você tenta realizar, você está pecando, porque você está errando o alvo. Então, não existe a menor possibilidade de realização sem você olhar para dentro, sem você fazer essa inflexão. E quando você estiver envolvido com o mundo, você vai estar sofrendo nessa terceira dimensão, né, que ele está conversando. Você vai estar preso nessa terceira dimensão, no corpo, no vai, volta, nasce, renasce, volta. Não, gente. A gente pode acelerar isso, mudando a direção das nossas buscas. Buscando a fonte. Você é a fonte. O poder está em você. Não transfira esse poder para o mundo, para o outro. Não permita que as pessoas tenham poder sobre você. Que as pessoas determinem como você tem que ser, se comportar, agir, falar, do que você tem que gostar, eu falei já, né? Enfim. Está na hora de você ouvir essa voz interior. Todos nós temos essa vozinha, está aí, que a gente não ouve. A gente prefere ouvir a voz do outro. Né? Não ouça o que eu estou dizendo, não acredite em nada do que eu estou dizendo. Vão ouvir dentro de vocês mesmos, porque foi onde eu fui buscar. Eu não fui na conversa de ninguém, não. Tudo que eu aprendi foi aqui, ó. Foi no silêncio, na meditação. Eu ouvia placas que indicavam para um monte de lugares. Mas eu não fiquei olhando para as placas, eu fui para os lugares. Eu sou apenas uma placa, não olhe para mim, vamos. É igual aquele aforismo do Zen budismo. Né? Quando o dedo está apontando para a lua, vocês olham para o dedo ou olham para a lua? A maioria fica olhando para o dedo. Mas o dedo só está apontando. Você tem que olhar para a lua. Então, eu sou só um dedo, eu sou cheio de defeitos, cheio de problemas, de fraquezas, de questões que eu preciso resolver. Sou uma pessoa endividada como qualquer um aqui. Mas eu sou só esse dedo. Olhe para onde eu estou apontando. E busquem. Busquem por vocês mesmos. Não olhe para mim. Não olhe para o pastor, para o padre, para o guru.
o filósofo tal para isso. Ah, não, Jung disse aquilo. Ok. Parabéns para o Jung, mas eu vou estar me preocupado com o que ele disse. Vou ver se aquilo se conecta comigo, no meu silêncio. Ver se eu encontro, se aquilo encontra respaldo dentro de mim, dentro de uma lógica. E não viver de crenças, acreditando, um verdadeiro crédulo. Por isso, nós não somos um instituto religioso. Enquanto tiver, nunca seremos. Porque eu não quero que vocês acreditem em nada. Eu quero que vocês descubram, que vocês investiguem. Eu quero que vocês olhem para dentro. Eu quero que vocês percebam que as respostas do reino de Deus estão dentro de cada um de nós, não está fora. Não é numa liturgia, não é numa doutrina, não é numa receita, não é nada. Está dentro de cada um de nós. Tá certo, gente?